Fala pessoal, tudo jóia? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar e vai entender como é que funcionam bibliotecas externas ou arquivos .jar que a gente vai adicionar no nosso projeto, tá? Para vocês fazerem, para vocês conseguirem entender bem essa aula, é essencial que vocês tenham feito aquele exemplo da calculadora na aula sobre strategy, polimorfismo e interfaces, tá? Eu estou com esse exemplo aqui, o projeto chama polimorfismo na minha máquina, tá? E só vamos passar rapidinho em cima dele. Eu tenho uma classe start, essa classe start ela instancia uma calculadora, mas calculadora é uma interface, tá? E a gente tem dividir que implementa essa interface, multiplicar que implementa essa interface, somar que implementa essa interface e subtração que soma e subtração que implementa essa interface, tá? Então a gente tem tem quatro operações matemáticas que implementam a interface calcular e dão corpo ao método calcular, tá certo? E cada uma implementa da sua forma o método calcular. A subtração subtrai, a soma faz uma soma e tudo mais, tá? E a nossa calculadora funciona assim: a gente instancia, calculadora você recebe nil dividir, certo? E aí a gente chama o método calcular, tá? Passando dois valores, ele divide um pelo outro. Se a gente instanciar nil somar, como eu estou trocando aqui embaixo, ele em vez de dividir, vai somar, tá certo? Multiplicar da mesma forma. Eu deixei isso bem explicado naquela aula, tá? Mas o que a gente vai fazer hoje, pessoal, ó, tá meu e-mail aqui, ó. Quem quiser me adicionar, fica à vontade, tá bom? O que a gente vai fazer hoje vai ser o quê? Usar esse código aqui em um outro projeto, tá? Vou fechar todo mundo aqui. Vou deletar a classe Start. Só a classe Start, eu não preciso dela no meu projeto, tá? E vou exportar esse camarada aqui, ó. Export. O Eclipse faz isso para mim. Jar file. Classe polimorfismo toda, né? Na verdade, só o src, não precisa de toda a classe, não. Certo? Beleza. Eu falo aqui onde que eu vou exportar. Eu vou colocar aqui com o nome de calc.jar. Já tinha esse arquivo, ele vai substituir, tá? É, Vou marcar aqui polimorfismo toda. Os settings, mas não precisa não, só o src. Então tá, dei um nome, calc.jar, falei onde que eu vou exportar. Next. Next. Finish. Ele vai falar aqui que vai substituir, tá? Se você não tiver um arquivo com o mesmo nome, ele não vai substituir. Bom, e automaticamente está aqui na minha área de trabalho o arquivo calc.jar, certo? Bom, agora eu vou criar um outro projeto. Vou criar um outro projeto. New Java Project. Teste jar, por exemplo. Finish. Criei um outro projeto, não tem nada demais. Pessoal, a partir desse projeto, a gente vai usar o padrão JavaBean para a gente criar nome de pacotes, tá? E qual que é o padrão JavaBean? Se o seu projeto for www.teste.com.br, o nome do pacote vai ser br.com.teste.controle, tá bom? Tudo isso tem um porquê, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então vamos criar aqui ó, um novo pacote br.com.testejar.controle, certo? Então finish. Aqui no controle eu vou criar uma classe start. E essa classe start vai ter o método main. Certo? Beleza? Tudo tranquilo? Bom, agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou lá na raiz do projeto, ó. Propriedades. Não. É propriedades mesmo. Source. Não, só um minuto. Properties. Aqui ele me dá qual que é a raiz do projeto. O Windows vai ser diferente, né? Mas vocês sabem disso. Opa, tô fazendo coisa errada aqui. Só um minuto, pessoal. Ó.
propriedades, eu vou pegar o endereço absoluto do projeto, tá bom? Alt F2, pan, vou tirar esse, vamos lá na raiz do projeto, agora sim. Bom, aqui na minha raiz do projeto eu vou criar uma pastinha chamada lib, tá? Que vai ser onde eu vou adicionar minhas bibliotecas externas. E eu vou pegar o meu jar aqui que eu fiz, o calc.jar, e vou adicionar na minha pastinha lib. Colei aqui. Só isso. Se eu vier aqui no meu projeto, dar um F5, mudou nada. Aqui, 5, apareceu a pastinha lib, e dentro da pastinha lib tem um calc.jar. Só que essa biblioteca não está disponível para você usar ainda. Então a gente vai adicionar ela no nosso projeto. Botão direito, Build Path, configure Build Path. E aí a gente vai Libraries, add-jar. Aí eu vou aqui abrir, expandir o meu projeto, expandir minha pasta lib e selecionar aqui calc.jar. E vou dar um OK. A partir desse momento, pessoal, pode ver até que mudou o ícone aqui, apareceu referência, as bibliotecas de referência, apareceu o calc.jar. O que significa isso? Significa que eu peguei algumas classes, uma lógica de negócio, um jeito, uma solução para um determinado problema, tá? E adicionei no meu projeto. Agora vamos dizer que na minha classe Start eu quero usar a calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou precisar escrever o código da calculadora todo? Não. Eu coloco aqui calculador, C recebe new soma. Olha aí que bacana. E aí eu chamo c.calcular, passando 2.9 e 55. E eu vou dar um sysout aqui também, que senão ele não vai... Não, vou fazer o seguinte. Double res recebe o resultado disso, tá? E eu vou dar um sysout no res. Tranquilo? Então, ó, recapitulando, adicionei a minha biblioteca calculadora aqui para aquele processo que eu expliquei para vocês. Vim aqui, instanciei, não existe no meu projeto essa classe calculador, essa interface calculador, nem a classe soma, nem nada. Mas eu estou usando ela, porque eu adicionei uma biblioteca externa, tá bom? Bom, e agora eu estou imprimindo o resultado. Vamos rodar aqui. Vocês vão ver que ele vai imprimir o resultado da soma, tá? E funciona da mesma forma. Se eu colocar multiplicação aqui... Opa! Multiplicar, né? Nem lembro qual que é o nome. Deixa eu olhar aqui qual que é o nome da classe que eu tenho que instanciar? Multiplicar mesmo. Multiplicar aí, ó. Achou. Se eu venho aqui e coloco multiplicar, tá? Eu vou rodar e ele vai multiplicar 2.9 vezes 55, tá? Vai me dar o resultado aqui. Observações que eu posso fazer para vocês. Por que que a gente tem que pôr o nome do pacote agora assim, br.com.test.jar.controle? Porque se a gente colocar simplesmente controle, pessoal, e a gente importar a biblioteca, dentro da biblioteca já tem um pacote .controle, tá? Então isso aqui, ó, esse formato de nome serve para evitar que você tenha conflitos com bibliotecas de terceiros, tá? Se todo mundo seguir esse padrão, tá? Ninguém vai fazer projeto com o mesmo nome, com a mesma URL, então vai evitar conflitos com bibliotecas de terceiros, tá? Bom, com isso aqui, vocês podem observar também que toda vez que eu uso uma classe da biblioteca, ele importa essa classe, tá vendo? Ele importou a interface calculadora, depois importou a classe multiplicar, depois importou a classe somar, tá? Se eu der um Ctrl Shift O, que é o Organize Imports, ele vai tirar os imports que não precisa. No caso, a gente tinha usado multiplicar, depois parou de usar e aí sumiu o multiplicar aqui, tá bom? Quando eu dei o Ctrl Shift O. Bom, com isso aqui vocês podem fazer soluções, tá? Por exemplo, você pode fazer uma biblioteca que faz o upload de arquivo. E aí, toda vez que você for fazer o upload de arquivo, você não precisa escrever esse código. Você adiciona a sua biblioteca e ele vai fazer o upload do arquivo, tá? Atenção especial para essa aula, que quando a gente for usar Hibernate, for usar JSF, for usar frameworks, as frameworks todas são adicionadas assim, são bibliotecas que você adiciona no seu projeto, tá certo?
Pessoal, muito obrigado por assistirem mais essa videoaula, tá? Agradeço a atenção de vocês. Agradeço quem me adicionou no Talk. O Gmail é java.facil.completo@gmail.com, tá certo? Agradeço quem adicionar, quem der o resultado lá, quem der uma resposta. E galera, fica aquele recado, clique em like se você tiver gostado, clique em dislike se você não tiver gostado. É 2 segundinhos do seu tempo que você vai ajudar esse canal a continuar existindo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!